aí, irmão, na contracapa do Inário, pontos de doutrina e da fé que uma vez foi dado aos santos. Nós vamos ler o primeiro tópico somente. Está escrito assim, irmão: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada e aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é a única e perfeita guia da nossa fé e conduta, e a ela nada se pode acrescentar ou dela diminuir. É também o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. As referências desse ponto, irmão, está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, e no livro aos Romanos, capítulo 1 e versículo 16. Pois bem, irmãos, para nós começarmos a falar sobre Evangelho, sobre Cristo Jesus, é necessário nós estarmos baseados neste ponto de doutrina que uma vez foi dado aos santos, irmãos. Por quê? Nós, como povo de Deus, irmão, sabemos que pela terra há diversos livros, há diversos tipos de literatura que foram escritas, irmãos. Mas o livro que é mais vendido sobre a face da terra é este aqui, a Bíblia Sagrada, irmão. Este livro é o livro mais vendido sobre a face da terra. Traduzido, irmão, para diversas línguas, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e também tudo aquilo que Deus fez no Antigo Testamento possa estar ao alcance de todos os povos, nações, tribos e línguas. E nós somos privilegiados, irmãos, porque o Evangelho do Senhor chegou até nós de uma forma em que alguns procuraram o Evangelho e outros não estavam à procura do Evangelho, mas o Evangelho de Cristo te alcançou por grande misericórdia. Nenhum de nós que estamos aqui, irmão, de maneira alguma, somos conotados de algum tipo, irmão, de situação que poderia nos colocar confortável diante do Evangelho, visto que todos nós nascemos no pecado e estávamos destituídos da glória de Deus, ou seja, estávamos separados da glória de Deus. A única coisa, irmão, que tornou a nos fazer voltar a ter comunhão com Deus e com o céu, foi o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com a vinda dele sobre a terra e com todo o seu martírio e o seu sacrifício de cruz, ele nos deu condição de novamente estarmos ligados a Deus Pai. Se assim nós crermos que Jesus é o nosso Salvador e confiarmos que a Bíblia Sagrada contém a inspiração do Espírito Santo para falar aos homens nesses últimos tempos. Nós vemos aí, irmãos, muitas pessoas, infelizmente, iludidas, correndo atrás, irmão, de diversas situações, literaturas, estudos, e também correndo atrás, irmão, de pessoas que têm, irmão, no misticismo, uma energia cósmica para consultar o seu futuro. E mal sabe elas, irmãos, que toda a nossa vida e o nosso futuro está embasado naquilo que nosso Senhor Jesus Cristo já deixou revelado pela sua palavra. Então é importante que todos aqueles que estão aqui, irmão, creiam que a Bíblia Sagrada, ela é relevante para a salvação da nossa alma. Que ela é relevante para fazer nós saltar desta vida para alcançarmos a Deus na vida eterna. Então, irmãos, este assunto que nós vamos aqui, nesta oportunidade, irmão, dialogar, conversar com a querida Irmandade, é um assunto que nós vemos que nesses últimos dias, com o aumento da religiosidade, irmão, é um assunto de extrema urgência para que o povo de Deus não seja enganado, irmão. Porque o próprio Jesus disse, chegará um tempo que dirão, eu estou ali, eu estou lá, eu estou acolá, não ide atrás. Porque o dia do Senhor, irmão, virá sem aviso. Mas bem-aventurado é o irmão e a irmã que estiver como as virgens prudentes, observando a palavra e se guardando para o dia do Senhor. Então é de uma urgência, irmão, muito grande, nós abordarmos aqui com esta querida Irmandade que servem a Deus nesses tempos atuais em que nós estamos vivendo, irmão. Porque nesses tempos atuais que nós estamos vivendo um tempo marcado por muitas distrações. Relativismo, irmão, moral.
E o que podemos dizer sobre esse relativismo moral, irmão? Nada mais é do que a ausência de definições e de valores, irmãos, objetivos e universais, que nega uma verdade. E você só defende aquela verdade que é certo ou é errado, fazendo dela um conceito para a tua vida, se ela te for favorável. Mas se aquilo te confronta, se aquilo te acusa, você não quer usar para o teu dia a dia. Então faz, irmão, com que as pessoas variam de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua criação. Tudo se torna, aos olhos desse mundo perdido, um ponto de vista diante de uma circunstância em que vai me favorecer ou vai me condenar. Queridos, o Evangelho de Cristo Jesus, ele não veio trazer para nós nenhum tipo de conforto. O Evangelho de Cristo Jesus, ele veio confrontar o pecado que habita dentro de mim e habita dentro de você. Puxa vida, irmão Tomazelli, mas eu sou batizada, eu confesso a Cristo há tantos anos, e agora o irmão falar que o pecado habita dentro de mim? Sim, o habitar do pecado dentro de nós, irmão, não quer dizer que nós somos pecadores, mas dê vazão agora aí, para a tua carnalidade, dê vazão aí para a tua vaidade, para o teu egoísmo, para os sentimentos falciosos que projetam na tua mente. Dê lugar para você ver se o pecado que está dentro de você escondido, se ele não aflora e ele não cresce como uma massa que é levedada pelo fermento. Então, amados, Jesus Cristo, ele nos ganhou para si. Porém, nós estamos numa luta diária, aonde há um grande empate, um grande confronto. O adversário, irmão, ele toma a carne para, irmão, peitar o espírito, para que o espírito não seja sujeito à lei de Deus. Então, amados, há uma guerra interior. E essa guerra interior, ela é tão grande que ela afeta o nosso exterior. Quando nós não conseguimos vencer a nossa carnalidade, então nós começamos a praticar as obras da carne. E aí, irmão, entra naquilo que nós acabamos de dizer. Alguém, ao seu ponto de vista, isto não me acusa, então eu posso fazer. Aquilo que não acusa aquele indivíduo, acusa o outro que está buscando o caminho da santificação. Ora, irmãos, como que uma coisa pode acusar um e não pode acusar o outro? Sendo que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é, irmão, para o meu bel sabor, não é para o teu bel prazer. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ele veio alinhar a nossa vida. Ele veio colocar em nós a retidão. E se ele veio colocar em nós a retidão, não tem como dizer que eu não me sinto acusado em alguma questão da prática carnal, e o irmão ou a irmã dizer, não, eu posso praticar porque Deus não me acusa. Ou vice-versa, não, o Tomazelli, Deus exige mais dele, e Deus não exige tanto de mim. Queridos, não vamos nos enganar com esta voz estranha. A palavra do Senhor diz assim, bem claro, sede santo como ele é santo, irmão. O mesmo que Deus exige do irmão Tomazelli, Deus exige do irmão Jonas, que ainda é um jovem, Deus exige da irmã Joelma, Deus exige do irmão José Luiz, Deus exige da irmã Sônia, da irmã Fernanda, da irmã Conceição, da nossa irmã que esteja aí, o irmão Oswaldo lá da Califórnia. Deus exige, irmão. Não tem como dizer, não, Deus exige do fulano e não exige de mim. Então é mentira o evangelho de Cristo Jesus, irmão. O evangelho do Cristo Jesus, ele não dá abertura para a desobediência. Ele não dá abertura para pecado. O evangelho de Cristo Jesus, ele é reto. E Deus não nega a si próprio, irmão. Naquilo que ele já empenhou a sua palavra, a palavra de Deus é verdade. E com isso, irmãos, aparecem muitos desafios espirituais crescentes. E muitos cristãos estão enfrentando nesses últimos dias, que são dias, irmão, em que a carnalidade, o pecado se multiplicou desenfreadamente, estão se desconectando com Deus, entre a fé que professam e entre a vida que praticam. Mas o que é isso, irmão Tomazella? Aleluia! Na boca, confessa a fé. Mas quando vai praticar nas obras, pratica más obras, irmãos. Você está entendendo? Então, a mesma fé que eu pratico pela minha palavra empenhada, pela minha boca, tem que ser a mesma fé que pratica os meus atos.
Como que eu posso dizer, irmão, que eu ando honestamente falando de palavra, se nos meus negócios particulares eu vivo dando tombo, enganando e persuadindo o meu próximo? Como eu posso dizer, irmão, que eu sou uma pessoa verdadeira, se eu, irmão, comungo com a mentira, eu concordo com alguma mentira? Então, queridos, o tempo é esse de nós despertarmos do sono e começarmos a ter mais atitudes do que palavra, porque palavra até papagaio fala, irmão, mas eu quero ver na prática como está a minha e as tuas obras diante do Senhor. Porque o mais importante, irmão, não é eu falar, é as minhas obras em ação diante do Senhor. Então tem muitas pessoas, infelizmente, que estão perdendo a autenticidade, estão perdendo o relacionamento com Deus. Muitos cristãos, irmão, estão vivendo apenas uma fé superficial, baseada no quê? Em rituais, em convenções sociais. O que é isso, irmão Tomazelli? É quando você abre a tua boca e diz assim, eu vou na igreja todos os dias. É muito bom isso daí. Mas quando você vai na igreja todos os dias, aquilo que você ouve na igreja, você está colocando em prática? Ou você está indo na igreja todos os dias, simplesmente porque você não tem aonde ir e as palavras que são pregadas dentro das congregações, elas não conseguem entrar dentro de ti para causar em você um poder transformador, renovador, tirando você de qualquer situação de embaraço e colocando os teus pés nesta obra maravilhosa chamada Jesus. Então, irmão, é isso que o Senhor está dizendo. É necessário enfatizar a importância desse relacionamento íntimo, desse relacionamento real com Deus fundamentado na oração, na leitura da palavra de Deus, na dependência todos os dias do Espírito Santo e embasando a nossa vida, irmão, no Senhor Jesus. Porque aqueles que embasam a sua vida no homem, quando o homem perece e cai, ou quando o homem tropeça e acontece algum acidente, ele fala, eu não vou ser mais crente. Por quê? Porque você estava baseada a tua fé num pregador, você estava baseada a tua fé num homem do ministério, você tem que basear a tua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que disse assim, irmão, Paulo dizendo, olhai para Jesus, o autor e consumador de vossa fé. Se você colocar os seus olhos nos homens, você vai encontrar frustração, decepção, e você vai encontrar tanto erro no homem que você não vai continuar seguindo a Cristo Jesus. Agora, se você colocar os teus olhos em Cristo Jesus, o homem pode fazer o que fizer. Pode acontecer o que acontecer com ele, irmão. Os teus olhos estão em Cristo Jesus. O homem cai, o Senhor permanece fiel no seu propósito. Então, irmão, que nós possamos estar embasados naquilo que está escrito também em Mateus capítulo 15 e versículo 8, aonde diz, este meu povo, eles se aproximam de mim com a sua boca, me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Irmãos, que nesta oportunidade em que o som do evangelho está sendo soado, você não seja um crente ouvinte, mas seja um crente praticante, aonde você não sirva ao Senhor somente com os teus lábios, que você não honre a Deus somente com os teus lábios, mas você honre a Deus com todo o teu coração, vigiando e orando para você não cair em tentação. Amados, precisamos urgentemente nos ajustar diante desta santidade que é o Senhor. E para nós ajustarmos o nosso coração nesta santidade que é o Senhor, irmão, Deus ele exige de nós, pelo seu evangelho, que cada um de nós tenhamos integridade na sua presença. Há uma tendência aí, irmão, de nós nos conformarmos, entre aspas, com os padrões deste mundo, perdendo de vista o chamado de Deus para a santidade. Nós, como igreja, irmão, precisamos, irmão, nos posicionar, relembrando a nós mesmos que nós fomos chamados de trevas para a luz. Então não convém que os filhos da luz
Voltem a ter comunhão com as trevas. Mas como é isso, irmão Tomazelli? Eu vou ter que cortar o meu relacionamento total com as pessoas que não servem a Deus? Não é isso que o Evangelho te diz. O Evangelho diz e nos ensina o seguinte: nós temos que andar como não sendo deste mundo. O que nós não podemos, irmão, é compactuar com as obras do pecado. Por exemplo, você trabalha numa empresa. Você chega numa rodinha, aonde estão inflamados, ali com algum assunto que não convém a servos ou a servas de Deus. Estão inflamados com piadas que são pejorativas ou de teor pornográfico. Se você, sendo luz, entra no meio e também começa a rir ou dar palpites e opiniões sobre aquele assunto, você não está sendo luz. Você está sendo trevas, porque a luz que está em ti está apagada, irmão. Agora, eu já conheço irmãos e irmãs que quando ele chega numa rodinha dessa, aqueles companheiros ou aquelas companheiras, eles dizem assim: vamos mudar de assunto? Chegou o crente. Sabe o que é isso, irmão? Você coloca respeito no reino das trevas. E é isso que o Evangelho veio fazer, irmão. Mas tem pessoas que estão se moldando a este mundo. Ah, não tem problema. Eu vou ficar aqui um pouquinho, ouvir essas bobeiras, mas não vou deixar me influenciar. Cuidado. Como a palavra de Deus, ela tem poder de influenciar a minha vida e a tua vida, as palavras do adversário, ela também tem poder de influenciar tanto a tua carne como o teu espírito, despertando em você algo que esteja adormecido. Então, queridos, vamos despertar nesta última hora. Não é tempo de nós ficarmos, irmão, vagueando em dois pensamentos. Ou devemos servir a Deus, ou servir ao inimigo. Ou devemos, irmão, ter primazia em ser luz, ou vamos ser trevas. Porque diz a palavra do Senhor que ele não habita em parede meia com ninguém. Se você acha que uma hora você pode ser crente e outra hora você pode ser mundano, você está enganado e o Evangelho de Cristo não está em você. Ele não trabalhou na tua vida. Porque aquele que recebeu o Evangelho de Cristo verdadeiramente, irmão, ele não deixa se tocar pelo maligno. E quando fala se tocar pelo maligno, alguém pode dizer: ah, mas o diabo vai colocar a mão em mim. Não, ele não vai colocar a mão dele em ti. Ele vai colocar aquilo que ele tem de argumento para enfadar o teu espírito com aquilo que é dele, para que você se perca no caminho de Cristo Jesus. Irmãos, conforme está escrito lá na primeira epístola do apóstolo São Pedro, no capítulo 1 e versículo 16, está escrito bem claro aquilo que eu acabei de dizer, irmão. Sede santo como eu sou santo. É muito difícil ser santo sobre a face da terra? Não é. Basta você observar os teus passos e guardar o teu entrar, o teu permanecer e o teu sair aonde você esteja. Irmãos, há pessoas que acham uma dificuldade tremenda para ser crente. Ser crente, irmão, é a coisa mais fácil que tem. Porque ser crente, irmão, é, na verdade, viver de acordo com as convenções naturais que o mundo já requer de um homem de bem. O que o mundo espera de um homem de bem, irmão? Que ele não roube, que ele não use droga, que ele seja um homem trabalhador, que ele seja pai de família responsável, que ele seja uma pessoa honesta, que ele não seja mentiroso, que ele possa empenhar a sua palavra e cumprir a sua palavra mesmo debaixo de algum prejuízo. É isso que as convenções normais, irmão, exigem do homem. Mas como o pecado entrou nas convenções normais, Cristo veio fortalecer ela através da sua graça, dizendo para nós: todos os valores que o mundo perdeu, eu vou estabelecer num povo zeloso, especial e de boas obras. Você se sente nesta tarde, este povo, zeloso, especial e de boas obras? Senhor, mesmo fraca, mas eu sinto. Porque eu ando na honestidade da tua palavra. Tudo que tu está dizendo aí na boca do teu servo, está dando para ele me orientar a tua igreja. Senhor, eu olho como num espelho e reflete em mim a imagem na hora, Senhor, de que eu ando dentro da tua palavra. Você está entendendo, irmã? Coisa maravilhosa é para a pessoa quando ele é exortado ou quando ela é exortada e ela olha para aquela exortação e ela vê refletido nela aquela virtude em que o Senhor está colocando na boca do seu servo e da sua serva. Irmãos,
Sabe uma coisa que a igreja está distanciando de Deus? E por que estão distanciando de Deus? Porque estão com os olhos mais nesta vida, buscando só as coisas desta terra e deixando de lado, irmão, o principal, que é salvar a tua e a minha alma. Queridos, nós precisamos trabalhar urgentemente nesta questão espiritual dentro de nós. Com a unidade, irmão, que nós somos o corpo de Cristo, existe infelizmente entre nós divisões internas, falta de amor, julgamento. Tem muita coisa, irmão, que tem enfraquecido o testemunho da própria igreja. Os irmãos já perceberam? Me perdoe agora as pessoas que confessam outro clero religioso. É dificilmente você ver uma pessoa que confesse outro clero religioso, ela ficar falando mal da própria pessoa. Antes, irmão, quando acontece algumas coisas lá, nas suas religiões, eles tentam ocultar, abafar, eles tentam não disseminar o assunto. Agora nós, irmão, que somos povo de Deus, qualquer assuntinho vira um assuntão. E ó, demora para dissolver aquilo no meio da irmandade. Até que venha outro assunto para ser disseminado. Queridos, nós precisamos aprender a refrear a nossa língua. Se tem alguma coisa que não está indo bem na obra de Deus, não é por causa de Deus, não, irmão. É por causa dos homens. É por causa da minha língua e da tua língua. É porque você não deixou o evangelho de Cristo trabalhar na tua vida. Você não perdoa. Você, quando sabe de alguma coisa, você corre com os teus pés para propagar, para falar. É WhatsApp, é telefonema. Se puder, solta até um pombo correio para dar uma notícia. Queridos, refreiamos o nosso corpo nessas concupiscências carnais. Vamos refletir, irmão, que nós somos o corpo de Cristo. Se o meu dedão do pé estiver doendo, eu vou sentir dor até na cabeça, porque é membro do meu corpo. Se a minha cabeça dói, o meu corpo inteiro fica ruim, porque é membro do corpo, irmão. Se a minha mão, irmão, estiver ruim, todo o meu corpo está ruim também, porque faz parte, irmão, do corpo. Então você tem que se colocar no lugar daquele ou daquela que por alguma situação está sofrendo, e você vai vez ajudar, irmão, retirando o sofrimento, você coloca mais peso. Quando você abre a tua boca sem conhecimento de causa, porque o evangelho não trabalhou na tua vida, porque você não deu oportunidade, e você senta no lugar de Deus como juiz e começa a apontar o teu irmão, começa a apontar a tua irmã, levanta a calúnia. Se o assunto era desse tamanho, você faz o assunto ficar mais comprido, porque um conto, quem conta aumenta um ponto, é assim que diz o ditado. Então tome cuidado, irmão, que a minha e a tua boca esteja refinada pelo evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, é necessário falar isso? Claro que é, porque o que causa mais divisão e dissensão entre a igreja é a língua, é a língua. Você já ouviu aquela história que alguém fala assim, você ouviu falar alguma coisa? Não, não ouvi. O que foi? Você aumenta uma curiosidade natural. Mas dentro daquela curiosidade natural vem a malignidade. Porque se for alguma coisa má, você não vê a hora da pessoa acabar de contar para você repassar para outro. É difícil a pessoa, irmão, que guarda sigilo. É difícil são as pessoas que são realmente pessoas, irmão, que o evangelho modelou, que ele fala, não, o assunto morreu aqui, e morre mesmo. Se você não tem essa condição, peça ao Espírito Santo nesta tarde para ele te dar esta condição de você ouvir um assunto e o assunto parar no teu ouvido direito, não passar nem para o esquerdo, porque assim você vai estar auxiliando alguém para não ser prejudicado. Você já pensou se você condena um inocente? Você vai ser condenado. Está escrito aqui, ó, São Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a mesma medida que você julgar, você também será julgado. Com a mesma medida que você medir o teu irmão, você será medido. Só que é o seguinte, além de você ser julgado e medido pelos homens depois, você vai ser julgado e medido por Deus. Evangelho, irmão, não é, irmão, do jeito que nós estamos vendo aí, não. O evangelho da moeda falsa, toma lá e dá cá.
é só milagre, só obra, é enriquecimento, é multiplicação, é isso aqui. Não, irmão. Evangelho é isso aqui. Evangelho é arrancar a casca da ferida e meter o dedo dentro da ferida e arrancar aquilo que não presta de dentro de você. Muitos não gostam desse tipo de assunto, sabe por quê? Porque estão com a mente cauterizada e não querem ser transformados. Mas esses tais, irmão, têm que se arrepender enquanto é tempo. Porque quando vier Cristo Jesus, serão condenados para o fogo do inferno. Para que você não seja condenado, ouça hoje o que o Espírito diz à igreja. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, então é urgente nós falarmos isso. Está escrito aqui na palavra de Deus, em São João, capítulo 13, irmão. No versículo 35, salvo engano, está escrito: nisto conhecerão todos que vós sois meus discípulos, se vós amais uns aos outros. Está entendendo? Para você ser conhecido como discípulo de Cristo Jesus, você precisa amar o teu irmão e amar a tua irmã. E ainda complementando, está escrito: como podemos dizer que amamos a Deus que não vemos, se nós deixamos de amar o nosso próximo que nós estamos vendo? Por exemplo, irmão, estou olhando aqui o rosto dos servos de Deus, né? Está aí a irmã Luana, o irmão Osvaldo, né? Ali da Califórnia, a irmã Mari Tapeceri, é isso mesmo, né? Da Serra. Estou vendo a irmã Ana Maria Fernandes. Se eu não conseguir amar esses irmãos que eu estou vendo a face, como que eu vou dizer que eu amo a Deus que eu nunca vi? Sendo que esses tais, irmão, eles são a imagem, a semelhança de Deus. Se eles são a imagem, a semelhança de Deus, ora, se eu não amar eles, eu não amo a Deus também. Eu não amo, porque como que eu não posso amar a semelhança e a imagem de Deus e quero amar a Deus? Como que é isso, irmão? Me explica se alguém tem alguma explicação dentro do evangelho que Deus está dando aqui a graça de vos explicar. Então, amados, precisamos praticar este verdadeiro evangelismo e discipulado verdadeiro, pois a missão nossa, irmão, como igreja ativa, é anunciar o evangelho, mas não por palavras, irmão, por atitudes e obra, por ação. Nós temos que ser uma igreja viva, irmão. Nós não podemos ficar sendo uma igreja negligenciada, aonde é uma igreja morna, morta, aquele costume: hoje é sábado, eu vou na igreja, hoje é domingo, é dia de ir na igreja, hoje é quarta, é dia de ir na igreja. Você só vai na igreja, depois quando você sai da igreja, e que você põe em prática aquilo que você ouviu. Você visita o enfermo, você supra o necessitado, você dá um abraço naquele que está desanimado, naquele que se distanciou do Senhor, você tem ido visitar. Você vai atrás dos presos, você vai atrás daqueles que foram maltratados, que estão caluniados, jogados aí pelos vícios, que estão muitas das vezes encarcerados dentro da sua própria casa. Você coloca isso em prática ou você só é um crente de igreja? Irmãos, eu vou falar tudo que Deus mandar aqui. Se você é um crente de igreja só, eu tenho uma má notícia para te dar. Você é um religioso, mas você não é crente em Cristo Jesus. Porque Jesus, irmão, ele disse assim para os seus discípulos: ide para todo mundo e anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Em meu nome expulsarão demônios, colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, falarão em novas línguas, e eu vos darei poder sobre toda sorte de mal. Queridos, esta é a igreja ativa que nasceu lá, no dia de Pentecoste. Esta é a igreja apostólica. A igreja que você está aí, sentado, indo na igreja, somente cantando, orando, ouvindo a palavra e voltando para tua casa, esta igreja não é igreja ativa, não. Essa igreja não é igreja ativa. Sabe quando é igreja ativa, irmão? Quando eu estou aqui em casa, fui no culto, claro, mas eu vou e vejo uma pessoa que ela, infelizmente, não deu conta, né, de ficar firme na fé e por alguma coisa levou lá um balanço do adversário e tropeçou. Eu vou lá e abraço ela. O céu é teu? É você que escolhe quem vai colocar dentro do céu? Não é. O céu é de Deus. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem muitos que estão lá na sarjeta, vão subir, e eu que estou atrás da tribuna é perigoso ficar. Você está entendendo? Presta bem atenção no que Deus está dizendo aqui, irmão. Cargo dentro de igreja não leva ninguém para o céu. O cargo ainda compromete a pessoa a ir para o inferno. Porque quando Deus dá uma responsabilidade para uma pessoa, se ela não faz bem feito, ela pode ficar réu de juízo, irmão. Então você que já abraça o fraco, já abraça o necessitado, já visita o órfão, a viúva, já vai evangelizar, não perca o teu tempo.
Sirva a Deus com alegria. Isso é ser igreja viva. Isso é deixar que o evangelho flui na tua vida. Por isso que está escrito no livro de São Mateus, irmão, no capítulo 28, versículo 19. Portanto, ide e ensinai todas as ações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e fazendo discípulo. Agora nós somos aquele povo, irmão, nós principalmente somos um povo acomodado. Ah, tem o grupo da visita, deixa eles que faz. Ah, tem o grupo da limpeza, deixa elas que limpa. Ah, tem as irmãs da piedade, deixa elas que supre. Ah, tem os anciãos, deixa eles que evangeliza e batiza. Queridos, Deus vai pedir conta para mim e para você do talento que Ele colocou na tua vida. Você está entendendo que hoje você está recebendo aqui um evangelho, mas junto do evangelho você está recebendo também uma chamada de autoridade para você começar a se mexer, para você sair desse comodismo, de deixar de ser religioso e ser verdadeiramente um adorador de Cristo Jesus, na concepção do agir e do fazer naquilo que o evangelho te pedir. E se o evangelho te pede, irmão, você não precisa pedir benção para ancião, você não precisa ir lá pedir benção para cooperador, você não precisa ir lá pedir para o diácono, você faz aquilo que o evangelho coloca no seu coração. Nós somos livres, irmão. Quem disse para você que para mim suprir um necessitado eu preciso ir lá no diácono e perguntar para ele se é de Deus? Não, meus irmãos. A Bíblia diz bem claro, se você vê o teu irmão em apuro, em aperto e você não faz nada por ele, você peca. Oxente, irmão, aí eu vou ter que ir lá perguntar para o diácono se eu posso levar uma cesta básica, um pão, um leite para uma criança que está padecendo, porque tem um diácono e uma obra da piedade? Não, meus queridos. Vamos despertar e vamos sair desse comodismo. Esse comodismo quem colocou sobre a igreja foi o próprio diabo. Não foi Deus, irmão. Foi o diabo. Ah, mas tem muita coisa aí, tem muito ensinamento. Irmão, o evangelho é o maior ensinamento que existe. Se você quer conhecer a Cristo, leia a palavra de Deus. O maior ensinamento que existe está aqui, ó, dentro da Bíblia Sagrada. Você quer andar sem embaraço? Você quer fazer tudo que Deus te manda? Leia as Sagradas Escrituras. Observe o que está escrito dentro dela. Pare de andar na sombra desse ou daquele. Ande na sombra da palavra, na orientação do Espírito Santo. O mesmo Espírito que fala com a obra da piedade, com o diácono, o ancião, com o cooperador, ele fala com você. Eles podem ter um cargo, eles podem ter um ministério dado por Deus, porque foi constituído para isso. Mas você e ele diante de Deus é igual. Lá não tem lugarzinho para ancião, não, irmão. Pode ser o maior bambambam que tiver aí, o maior pregador. O lugar dele é o mesmo que o seu. E vou dizer mais para vocês. Tem irmãozinho aí de chinelo de dedo aí, ó. Tem irmãozinho de chinelo de dedo. Você pode ter a certeza. Você vai sentar junto com Abraão, Isaac e Jacó. O teu lugar está lá, reservado. O teu lugar está lá preparado. Ah, mas nunca me viram, nunca me reconheceram aqui na terra. Quando eu fui batizar, todo mundo me visitava, todo mundo queria me levar para batizar. Depois que eu batizei, todo mundo sumiu. O homem é assim mesmo, irmão. O homem é assim mesmo. Até batizar, se for possível, ele desce com você até nas águas. Você batizou, ele te abandona. Mas aqui, ó, foi Deus que te chamou? Esse aqui não te abandonou. Ninguém vem visitar a minha casa. O que te importa? Não importa com isso, não. O importante é que o maior hóspede da tua casa se chama Jesus Cristo. Aquele que te visita todo dia é o Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele não desce lá do céu para vir te visitar. Ele já mora com você. Então preste bem atenção, igreja. Vamos parar de ficar nos encostando nas nossas próprias fraquezas, dizendo é por causa disso, é por causa daquilo que eu não faço. Para com isso. Comece a fazer tudo que Deus colocar na tua mão. Irmão, preste bem atenção. Quando a pessoa obedece a palavra, e foi nós que evangelizamos, nós precisamos ensinar a pessoa a guardar a palavra. Todas as coisas que ela ouve, como mandamento da palavra. Porque o Senhor disse, irmão, assim, que Ele estará conosco, o Espírito Santo, todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. E tem pessoa, irmão, que ela obedece hoje e amanhã ela se perde já. Sabe por quê? Porque você anunciou o batismo, levou ela até no batismo, mas você não continuou regando a planta. Aí a planta murcha, ela seca e ela morre. E depois que ela morre, o mesmo que levou para batizar é o primeiro que aponta aquela alma. Ah lá, ó, só batizou. Você é responsável por ela.
Você é responsável por aquela alma. Se Deus colocou na tua mão uma alma, a tua responsabilidade é regar aquela plantinha, é cuidar, é ter zelo, é amar, é ensinar, é disciplinar. Depois, irmão, que a pessoa já consegue andar com as suas próprias pernas, você vai investindo em outras almas e vai deixando aquela lá, ou chama ela para ser tua companheira ou teu companheiro no trabalho do evangelho. Nós não podemos, irmão, de maneira alguma, distrair. Mas nós devemos estar atentos para aqueles que o Senhor colocou no nosso caminho e deu para nós zelar e cuidar. Por quê, irmão? Para que nós possamos estar preparados para a volta de Cristo Jesus, mas aqueles que o Senhor deu para nós zelar, também possam estar do nosso lado preparados para a volta de Cristo. Porque o evangelho não é só batismo não, irmão. O evangelho ele vai além do batismo, é a continuação após o batismo, é o que vale. Porque presta atenção. Um bloquinho branco. Ele não é nada aqui, é um bloquinho branco. Mas se eu escrever um bilhete aqui, e eu assinar esse bilhete, e mandar lá para a irmã Tânia, lá do Nascimento, lá nos Estados Unidos, ou mandar lá para a irmã Sueli, né, que eu estou vendo aí, e pôr o nome dela, e assinar o meu nome aqui, irmão, ele já não é mais um bilhete comum. Ele já tem endereço, ele já tem nome de destinatário, e ele tem o remetente, que foi eu que enviei. Então você tem que tomar cuidado. Para você também, irmão, não ficar depois comprometido com alguém que você levou até no batismo e depois você abandonou. E depois aconteceu alguma situação na vida dele, da vez você ir lá ajudar, aconselhar, cercar com carinho e com amor, você ainda condenou. Tome cuidado, irmão. O evangelho é amor, o evangelho é compreensão, o evangelho é cuidado, o evangelho é salvação, é vida eterna, não é condenação. O evangelho de Jesus não veio para condenar ninguém, ele foi para salvar essa humanidade da condenação. Então, queridos, muitos estão aí distraídos com as preocupações deste mundo, com as preocupações dessa vida, que não são poucas, são muitos. E muitos, irmão, estão negligenciando a expectativa de esperar a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai lá na igreja. Eu quero que Deus fala sobre tal situação, só terrena, só material. Aí Deus manda o servo de Deus pregar uma palavra espiritual, exortar, né, ademoestar. Esse irmão aí, ó, tá por fora, tava fora da comunhão. Esse irmão aí, ó, vixe, tava numa carnalidade hoje. Ó, o culto hoje não foi bom para mim. Sabe por que não foi bom para você? Porque você não ouviu o que agrada os teus ouvidos. Mas eu tenho um recadinho para você aqui dentro do Evangelho. O Evangelho não veio para agradar o meu ouvido e nem o teu ouvido. O Evangelho veio para fazer a nossa alma se sentir bem. E nem sempre o que o meu ouvido e o teu ouvido quer ouvir é o que Deus quer falar. Nem sempre o que eu quero ouvir é o que Deus tem para mim de melhor. Então tem muita coisa que Deus silencia, sabe por quê, irmão? Porque ele vê que lá na frente aquilo lá não vai virar nada na tua vida. Não vai prosperar o teu caminho. Então o Senhor vem por um caminho, ele te exorta, ele te orienta, ele te mostra que não é da vontade dele, e aí você sai falando do pregador, daquele que atendeu, que não foi bom o culto, que o pregador estava sem comunhão. Mas se você colocar uma medida na tua vida, você vai ver que quem estava sem comunhão era você. Então a igreja precisa, irmão, reavivar esta chama e buscar cada dia mais, irmão, sobre vigilância, sobre prontidão, irmão, a chama do evangelho. Conforme está escrito, irmão, lá em São Mateus 24, vigiai-vos, porque não sabeis o momento, a hora em que o Filho do Homem há de vir. Em outra parte diz também, se o homem soubesse a hora que o ladrão fosse visitar a sua casa, ele estaria vigilante, atento. A vinda do Senhor vai pegar muita gente de surpresa. A vinda do Senhor pode vir aqui, irmão, num momento como esse, que nós estamos reunidos. E de repente começar a sumir as pessoas e algumas ficar. E nós vamos até achar, olha, a conexão caiu da maioria. Não, não é a conexão que caiu. Ele estava tão conectado com Deus que ele já subiu para a eternidade. Você que estava desconectado. Você ficou na conexão da terra e ele está na conexão eterna. É muito sério o evangelho, irmão. É muito sério a salvação. É num abrir e piscar de olhos. Não vai dar tempo de eu ir consertar. Não vai dar tempo de eu ir pedir perdão. Não vai dar tempo de eu ir buscar, irmão, uma palavra de alguém de conserto. Por isso que está escrito assim: não deixai que o sol se ponha sobre a tua ira. Todos os dias esteja você reconciliado com os teus irmãos e com Deus principalmente.
Os tempos hoje, irmão, exigem de nós isso. Uma igreja comprometida, vigilante, fundamentada dentro da palavra de Deus, genuína. A prioridade deve ser, irmão, totalmente voltada para o amor e para o perdão. Como está escrito também lá em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 2, irmão. No versículo 4, está escrito assim, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixasse a tua primeira caridade. Lembra-te de onde você caiu. Volta e se arrependa. E torne a praticar as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti e visitarei você e tirarei você do teu lugar. Será um dia muito triste, irmão, quando o Senhor visitar alguém e não encontrar ele embasado no amor e na caridade. O Senhor vai tirar desse o catiçal, porque ele não se arrependeu. Então, queridos, devemos buscar a direção do Espírito Santo. Viver esta fé para impactar este mundo com poder. Que poder que é esse? O poder transformador do Evangelho. Precisamos, irmão, de estar ligados e entranhados em amor, regulamentados com as Sagradas Escrituras, buscando nela a profundidade do conhecimento, como está escrito, irmão, também lá em Josué, no capítulo 1 e versículo 8, está bem escrito: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e de noite. E infelizmente, irmão, há pessoas que ainda acham que não há necessidade de ler as Sagradas Escrituras, mas é mandamento de Deus falando para Josué. Também não basta, irmão, somente ouvir ou ler. É preciso viver aquilo que a Bíblia ensina, que é o verdadeiro fundamento da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos, irmão, aprender a ser obedientes à palavra de Deus, andar em conformidade com os mandamentos e a doutrina da fé cristã, conforme está escrito lá em Tiago, no capítulo 1 e versículo 22, irmão, que se nós formos praticantes da palavra e não somente ouvinte, nós não vamos enganar a nós mesmos. Porque tem pessoa que é tão religiosa que ela acha que pondo um terno, uma gravata, um véu na cabeça e uma bolsa do lado, ela já é crente. Não, meus queridos. Não adianta o paletó. Não adianta a gravata. Não adianta o véu sobre a cabeça dessas irmãs, se vocês não praticarem aquilo que vocês ouvem no Evangelho. Que a palavra, que é a Bíblia, que nos conecta diretamente com Cristo, possa permanecer enraizado dentro de nós. E nós possamos permanecer unidos a Ele, permitindo que o Evangelho venha moldar a nossa vida, moldar o nosso caráter. Como está escrito, irmão, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está entendendo a explicação nessa tarde desse Evangelho? O Evangelho ele veio para te libertar. Ele não veio para te sufocar. Há pessoas que dizem, eu me sinto sufocado quando escuto essas orientações. É porque você vive na carnalidade. É porque você ainda não se converteu. Porque aquele que está em Cristo, irmão, quando ele ouve essas verdades, ele fala, louvado seja Deus. Deus está me preparando para a vida eterna. Ô igreja, você se sente aí preparada? Ou está se preparando como as virgens prudentes para a vida eterna? Dá um glória ao teu Deus aí na tua casa. Porque hoje você está sendo agraciada com um evangelho transformador, com um evangelho poderoso que está sacudindo a poeira velha do teu caminho e fazendo as tuas vestimentas ficar embranquecidas. Dá para você glorificar Deus? Dá um glória ao teu Deus aí na tua casa. Saiba que Deus está presente na tua vida. Deus está presente aí, irmã Lídia. Deus está presente aí, irmã Nelma, irmã Conceição, irmã Neuza. O Senhor está presente. O Espírito Santo, ele nos guia na verdade. Ele nos ajuda a compreender as Escrituras. Por isso que João disse, lá no capítulo 16, no versículo 13, quando vier o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Você sabe o que você está ouvindo aqui? A voz do Espírito Santo, te guiando em toda a verdade. Fundamentando os teus passos nesta rocha chamada Cristo Jesus. Porque o Senhor não quer que você seja uma casa fundamentada na areia, aonde vindo o vento e a tempestade você desmorone, não. Deus quer que você seja uma pessoa fundamentada sobre a rocha. Venha o que vier, estou em Cristo Jesus, meu Senhor.
Você pode dizer isso aí agora? Que você está em Cristo Jesus? Irmão, está escrito lá no Salmo 119, no parágrafo 11. Davi, ele disse: Senhor, escondi no meu coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Esconde a palavra de Deus no teu coração, para você não pecar, para você não errar, para você não apontar ninguém, para você auxiliar, ajudar e fazer o povo, irmão, sair dessas trevas que estão vivendo. Irmão, está escrito, aonde Paulo ele disse para Timóteo, lá no capítulo 4, ele disse: pregai o evangelho, Timóteo, dentro do tempo e fora do tempo. Ou seja, tem gente que fala, para pregar tem que ser lá dentro da igreja. Para pregar tem que estar numa reunião de evangelização. Não. Prega aí no teu serviço, prega na escola, prega na faculdade, prega no ponto de ônibus, prega em qualquer ocasião que alguém lhe der abertura. Procure anunciar o reino de Cristo. Ontem o Monderossi contando uma obra que ele foi lá no presídio, uma obra bonita. Ele falou que alguém dizia assim, na frente dele na fila: você sabe que aqui tem mais filho de crente do que filho de católico? E o Monderossi falou: meu Deus, me guarda aqui, porque se eu abrir minha boca, não vai ficar bom. A própria pessoa que estava falando aquilo para a outra virou para ele e falou: você sabe por quê? Aqui tem mais filho de crente do que filho de católico? Ele falou: não, eu estou te falando que tem mais filho de crente do que católico. Ele falou: porque o diabo não consegue mexer com o pai e com a mãe, então o diabo pega os filhos. Olha só, irmão, que coisa! O Monderossi se alegrou muito, porque ele não precisou nem falar. O outro mesmo falou: o diabo não mexe com o pai e com a mãe, mexe com os filhos. Então, meus queridos, que você e eu estejamos fundamentados na palavra. E o que a palavra exige de nós, irmãs, irmãos? Compromisso, disciplina, dependência de Deus, reconhecer a Bíblia Sagrada como a base da nossa fé e da nossa vida cristã, que nós possamos andar segundo os seus ensinamentos e que nós possamos nos tornar inabaláveis diante dos desafios que a vida nos coloca, cumprindo o propósito de glorificar o nome de Deus. Vamos então por este evangelho que está sendo aqui, irmão, explicado, comprometer a nossa vida com Deus pelo evangelho e entregar tudo que somos a Ele, vivendo de acordo com os princípios da verdade da palavra e reconhecendo Jesus como o centro de nossa existência. Que esse compromisso que envolve fé, envolve obediência, envolve transformação contínua, seja agora agida na minha e na tua vida pela ação do Espírito Santo da graça. Glória a Jesus. Irmãos, e qual é o primeiro passo que nós precisamos dar? É reconhecer que precisamos de Cristo Jesus na nossa vida e aceitarmos o sacrifício da cruz, reconhecendo que esse sacrifício foi para a nossa salvação. Vamos nos comprometer com Deus, irmão. Vamos começar a nos render aos pés de Cristo, dando totalmente a nossa vida pelo Evangelho, não parcial, não só quando me convém. Não busque a Deus só quando te convém. Busque a Deus todos os dias da tua vida. Por isso está escrito aqui, Lucas escreveu no capítulo 9, versículo 23, se alguém quiser vir após mim, Jesus falando, negue a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Quando nós nos arrependemos, nós estamos buscando o que, irmão? Santidade, compromisso, relacionamento com Deus. Então exige nós abandonarmos o pecado e buscar uma vida íntegra diante de Deus e diante dos homens da terra. Deus, irmão, Ele exige isso que nós fazemos. Que nós possamos estar a partir desta orientação comprometido para nós transformarmos a nossa mente e o nosso consciente no Evangelho. E a palavra de Deus, irmão, ela é poderosa e eficaz para trabalhar na minha e na tua vida, conforme está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no versículo 19, que a palavra, ela é, irmão, para quê? Para nós repreender, para nós nos converter, para que sejam apagados os nossos pecados. Para isso nós estamos aqui hoje ouvindo esta orientação, para vivermos de acordo com o ensino da palavra e do Evangelho, que é a guia para a nossa vida espiritual. Queridos,
Procure a viver esta vida comprometida com Deus, em seus ensinamentos diariamente. Que nós possamos permanecer no caminho certo, sem tupidiar, sem piscar os nossos olhos, olhando para a direita e olhando para a esquerda, buscando coisas que favorecem o nosso ego e a nossa carnalidade, mas que possamos com resignação abrir mão e renunciar o nosso eu e buscar a Cristo como Salvador da nossa alma. Meus queridos, por isso Tiago, lá no capítulo 1 e versículo 25, ele deixou bem registrado, dizendo: aquele, porém, que eu disser, aleluia, atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, a perseverança na prática da lei, que é a palavra, não esquecendo daquilo que já ouviu, irmão, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ou seja, se você realmente der ouvido à palavra e pôr em prática, tudo que você fizer, você vai ser feliz.